Hello everyone! Pessoal, é o seguinte, tá cheio de vídeos aí na internet dizendo como é que você precisa estudar inglês para ter sucesso. Mas hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente e falar sobre aquilo que você não deve fazer quando estiver estudando. Então, 5 coisas para você não fazer ao estudar inglês para aprender mais rápido. Let's go! We learn fast. We learn fast. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que você não deve fazer quando estiver estudando inglês é ficar decorando listas de regras e de palavras. Esse é o método mais tranquilamente utilizado no Brasil, em escolas públicas, até em cursos de inglês e por pessoas que estão estudando por conta própria. Elas acham que, sabendo mais palavras ou decorando as regras, vão conseguir desenvolver bem e vão acelerar o processo de aprendizagem. Bom, eu lamento te informar, mas não é assim que funciona. Por exemplo, você pode decorar literalmente 200 palavras em inglês e você sabe falar essas palavras separadamente. Mas você consegue montar uma frase com elas de maneira fluida? Você consegue perceber o significado do contexto quando você escuta alguém falando ou lê um texto, por exemplo? É bastante comum que alunos leiam um texto na aula e eles pegam várias palavras que estão naquele texto, eles conhecem aquelas palavras. E aí eles têm a sensação de que eles entenderam. Mas quando a gente pergunta do que fala o texto como um todo, nem todos conseguem explicar. Por quê? Eles sabem as palavras individualmente, mas não conseguem extrair um significado do todo, do contexto. Então não adianta ficar decorando lista de palavras. O mesmo serve para a estrutura, para a gramática, para as regras da língua. Eu posso falar aqui rapidamente que no Present Perfect você vai utilizar o have ou o has. No caso do has é para a terceira pessoa. Você já decorou que é a terceira pessoa, né? E você vai usar o verbo sempre no particípio para tratar de alguma questão no passado quando não houver tempo marcado. Olha que beleza. Resumir a regra, isso é o present perfect. Agora usa. Não sabe usar. E não sabe usar porque decorar a regra não significa nada. Você precisa praticar, ouvir, ter contato, tentar aplicar aquilo na prática, porque essa é a única maneira verdadeira de se aprender uma língua nova. Então não fique memorizando coisas, você está se enganando. É claro que é importante lembrar algumas coisas, revisar o conteúdo, praticar, mas não é memorizando apenas que você aprende. Segunda coisa que você não deve fazer quando estiver aprendendo inglês é acreditar nos milagres da internet. Tá cheio de cursinho, cheio de escola, cheio de professor querendo ganhar o seu rico dinheirinho, dizendo para você que se você contratar lá o serviço dele ou pagar o curso que ele fez, assinar a plataforma Y ou X, você vai ficar fluente em 3 meses, em 6 meses. Ó, e se não ficar fluente, a gente ainda devolve o dinheiro. Não é assim que funciona. Não acredite em milagre. Não existe forma de você aprender uma língua nova em 3 meses e ficar fluente. William, mas falaram que vão até devolver o dinheiro. Pois é, porque não é todo mundo que vai atrás do curso. Não é todo mundo que vai terminar. As pessoas vão se desmotivando no meio e falam assim: ah, fui eu que não estudei, fui eu que não tentei, deixa quieto, nem foi tão caro assim. E eles vão ganhar o seu dinheiro. E você não aprendeu. Se você sair do Brasil ir para os Estados Unidos, ficar lá 3 meses, 6 meses, estudando todo dia, falando inglês com as pessoas todo dia, primeiro que no primeiro mês você vai ter um monte de dor de cabeça, porque você vai ficar muito esgotado. Depois, quando você estiver começando a realmente se soltar, falar bem, aí você tem que voltar. Então não é assim, não acredite em milagre. Aprender uma língua leva tempo, exige dedicação, esforço, metodologia e um profissional, uma escola que seja dedicado realmente a ensinar as pessoas. Próxima coisa que você não deve fazer quando estiver aprendendo inglês, não estude apenas sozinho. É claro que sozinho é uma grande parte do processo, não é? Então você vai ler, você vai repetir coisas, você vai ouvir áudios, você vai ter contato com aplicativos, sites e assim por diante. Mas apenas sozinho você nunca vai desenvolver
a ferramenta mais importante, que é o objetivo, na verdade, de aprender uma língua, que é comunicação. Por mais que haja um aplicativo que possa, por exemplo, corrigir a sua pronúncia, né, responder para você, uma IA e tudo mais, isso não é uma comunicação verdadeira. Comunicação verdadeira tem expressões faciais, gestos, tem o barulho em volta, tem tudo que está acontecendo naquele momento que vai atrapalhar ou melhorar a comunicação. Tudo isso faz parte. Você precisa de outras pessoas para aprender uma língua. Então não fique isolado. Você tem o seu momento sozinho, sim, mas procure formas de falar com pessoas, seja online, seja numa escola, seja com seus amigos, não importa. Você precisa ter contato com pessoas. Mais uma coisa, você não deve ou não deveria ter medo de errar, medo de falar uma palavra errada, de usar uma estrutura, uma gramática incorreta numa certa situação. Isso é coisa de brasileiro. Brasileiro tem medo de errar, porque brasileiro aprende durante toda a sua estadia na escola, né? Que ele tem que seguir as regrinhas gramaticais, que ele tem que falar isso, porque se ele falar errado, ele está falando feio, e é horrível, e as pessoas têm preconceito. Isso é tudo besteira. Na hora de falar uma língua, você erra a sua língua. Você comete erros gramaticais na sua língua. Às vezes a gente engasga, às vezes a gente se confunde, às vezes a gente fala rápido demais e tá tudo certo, isso é comunicação real. Aí na hora de falar outra língua, sabe quem é que liga se você está cometendo algum erro? É o outro brasileiro. Porque o americano que está ouvindo você falar, que está vendo que você estudou a língua dele para se comunicar com ele está feliz porque você fez isso. E ele não vai prestar atenção em errinhos, ele vai prestar atenção na mensagem que você quer passar. Então não tenha medo de errar. Não se importe com o que os outros brasileiros vão pensar de você. Você não está estudando inglês para falar com um brasileiro. Você está estudando inglês para falar com pessoas de outros países. E elas não se importam com isso. E o último, pouca gente fala desse aqui. Não desista e não desmotive quando você tiver aprendido quase toda a gramática. O que eu quero dizer com isso? Dependendo da escola, do método que você está estudando, depois de 1 ano e meio, 2 anos, talvez um pouco mais, você já aprendeu todos os tópicos de gramática principais. Vão haver regras para você decorar, para você estudar, mas o basicão mesmo, aquilo que você realmente precisa para falar a língua, você já sabe. Os tempos do passado, presente, futuro, né? Como montar uma frase, as conjugações verbais, você já sabe fazer tudo isso. E aí você está fazendo aquele curso, ouvindo aquelas aulas online, e não tem mais nada para te ensinar. O professor fica só falando, você responde, conversa, e tem áudio, tem texto. E parece que não estão te ensinando nada. Esse é um momento em que muita gente se desmotiva, porque param aqueles momentos na aula e, ó, tá vendo? Isso funciona assim, assim, assado. Essa palavra vem antes, essa vem depois. O que está acontecendo nesse momento é que você precisa de mais contato com a língua, mais vocabulário, mais pessoas para se comunicar e ouvir. E nesse momento não tem muito gramática mais para falar, você já aprendeu o que precisava. E as pessoas elas ficam com esse sentimento de que estão indo para uma aula, pagando um curso e não estão mais aprendendo nada. Então, nesse nível, quer dizer que você já aprendeu aquilo que você precisava para estruturar a língua e agora é vocabulário, expressões e mais contato para ter mais confiança na língua. Então, esse é o momento que você não deve desistir. Continue. Você vai ficar aí mais 1 ano, talvez 2 anos, dependendo da pessoa, dependendo da escola, novamente. E você vai, sim, se tornar fluente quando você passar desse ponto. Lembrando que já temos um vídeo aqui no canal sobre fluência. Vai lá assistir, hein? Tá aí, pessoal. Não cometa esses 5 erros. E se você lembrar disso, você vai ver. O seu aprendizado vai ficar melhor, você vai ter mais qualidade, menos decepções e vai aprender mais rápido. Não deixa de seguir o nosso canal, dá o like aqui no vídeo que ajuda bastante e dá uma olhadinha também na descrição. Tem vários links úteis ali que podem te ajudar. Vamos ao eLearn Fast, a escola de inglês da realidade virtual, onde você pode aprender inglês de forma imersiva, seja por um óculos de realidade virtual ou por um computador.